Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Graças a Deus. Olha o que diz aqui. Em Números 13, 26. Não vou ler tudo, que eu não leio, eu falo para você. E você encontra tudo em Números 13 e 14. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eles tinham passado 40 dias espiando a terra, 12 homens. 10 agiram como que eles tivessem, como se estivessem ido em outro lugar. Agora, Josué e Calebe tiveram uma postura de fé totalmente diferente dos demais. Eles passaram 40 dias, trouxeram frutos, viram que a terra era boa, tinha leite e mel, como Deus havia dito. Um cacho de uva precisaram colocar e pendurar em um pau e 2 homens trouxeram. Então eles viram que era tudo e um pouco mais de tudo que Deus havia prometido e falado. Mas, de repente, eles começaram a pender para a pior direção, para a incredulidade e um monte de argumentos vazios. Aí o Calebe não aguentou, porque o Calebe era um homem de Deus, um homem de fé. E disse: gente, calem, que assunto é esse? Vamos subir e tomar posse, é certo que nós vamos vencer. Mas quando uma pessoa é cabeça dura, ela é roubada por causa da sua teimosia, rebeldia, dureza de coração. Tem gente que está dentro do evangelho há 500 anos e é negativo, murmurador, incrédulo, não sabe fazer nada sem colocar um obstáculo. Tem sempre um obstáculo. Tem sempre um porquê. Por que você não vai? Por que você não vai fazer isso? Então, porque as cidades são fortificadas e também nós vimos amalequita, nós vimos hititas, nós vimos jebuseus e os amorreus e os cananeus. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Essa mentalidade está por aí. A quantidade de cristãos que vão à igreja, alguns até fazem a obra, que só sai da boca: não posso, não consigo, não dou conta, não é para mim, o médico disse, o fulano disse, o governo disse. E o que Deus disse? E o que Deus disse? Já o espírito do Calebe era outro. Subamos e tomemos posse. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos
os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Mentalidade de gafanhoto. Todos esses aqui tinham mentalidade de gafanhoto. Aí espalharam esse relatório. Se você vê no 14, você vê o povo chorando, falando que era melhor ter morrido, que era melhor não ter saído do Egito, que era melhor voltar para o Egito, que era melhor levantar um líder para voltar para o Egito, falando até em apedrejar o Moisés e o Arão. Você vê o Josué e o Caleb rasgando as vestes, dizendo, gente, que loucura. Tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus. Se Deus se agradar de nós, Ele nos coloca na terra. Mas não teve acordo. A incredulidade permaneceu lá, não entrava na cabeça daquelas pessoas que eles podiam ir além. Dentro da cabeça deles, a saída, que é o que está na vida de muita gente, era voltar, era desistir. Eles já estavam ali, do lado. Já tinham alguns até pisado na terra. E agora, por causa de alguns obstáculos, eles falavam em morrer. Por que estavam ali? Culparam a Deus, culparam Moisés, culparam o Arão. Queriam levantar um líder para levá-los de volta. Você imagina que tipo de líder seria esse que faria uma pessoa retroceder na vida dela? Mas tem um monte. Mas, enfim, cada um merece a liderança que tem, não é? Cada um merece a liderança que tem. Porque se você segue uma pessoa que, ao invés de te impulsionar, te faz retroceder na vida, e você quer isso na sua vida, aí é uma escolha sua. Se você já caminhou bastante e foi levado a uma mentalidade, a ter uma mentalidade elevada, mas agora você quer voltar a ser escravo no Egito, aquela mesma vidinha miserável, decadente, aí é a escolha da pessoa que se pode fazer. Uma ladainha absurda. Muito bem, o que é que eles fizeram com a vida deles? Isso aqui, ó. Isso aqui. Números 14, 22 a 24. Olha o que Deus disse. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes. O Senhor ficou. Eles levaram Deus no limite. Todas essas pessoas agiram como se elas nunca tivessem visto o que Deus fez no Egito, a maneira que Deus trabalhou com os egípcios, 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, derrotou o faraó diante dos olhos deles. E sempre livrando e dando vitórias. Mandava comida, mandava água, mandava socorro, as roupas não envelheciam, o cuidado estava lá. Eles viam a glória de Deus o tempo todo, mas eles falaram como se eles nunca tivessem visto o poder de Deus. Eles questionavam os passos de fé, eles estarem caminhando para a liberdade. Mas não questionaram a desobediência. É impressionante que às vezes eu vejo pessoas questionando os seus passos de fé. Eu acho que eu não devia ter dado esse passo de fé. Você devia sim. Ai, porque deu tudo errado, mas não foi seu passo de fé que te levou ao fracasso, foi a sua desobediência. Não foi o passo de fé, foi a desobediência. Aqui, ó, eles desobedeceram, o próprio Deus disse 10 vezes. E Deus foi livrando, foi poupando, foi tendo misericórdia, mas não tinha jeito. Eles eram incrédulos, teimosos. E aí, ó, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. É isso que acontece. Quando você trata Deus com desprezo, você não o coloca em primeiro lugar, você não confia nele. Ele está falando que se ele for com você, como disse Caleb e Josué, tudo que temos que fazer é agradar a Deus. Se nós agradarmos o Senhor, Ele nos coloca na terra. Mas eles não, eles trataram o Senhor com desprezo, eles desobedeceram. Não é de se admirar que eles foram morrendo no deserto. Foi a incredulidade deles que foi matando.
Eles foram morrendo no deserto por causa da incredulidade, da dureza, da rebeldia, daquela mentalidade de deserto, aquela mentalidade escrava. Eles tinham saído da escravidão, mas continuavam agindo como escravos. Tudo o que eles faziam era reclamar. Eles eram murmuradores. Faltava integridade. E Deus cobra. Aí as pessoas perguntam, por que apenas de uma multidão que eu posso jogar abaixo, que pode ser uma multidão de 1 milhão a 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra com seus descendentes e os que foram nascendo no deserto? Por quê? Que apenas 2 daquela turma que saiu de lá, 2, Josué e Calebe, somente eles entraram. Mas porque somente esses confiaram em Deus, serviram de todo o coração, foram íntegros, que é o que Deus vem falando. Não basta você ir numa igreja e estar no altar e dizer que é de Deus, você tem que ser íntegro. Deus apareceu a Abraão e disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu posso fazer qualquer coisa, você não precisa mexer seus pauzinhos. Depois de 14 anos que Deus voltou a falar com ele, após ele cometer aquela besteira de se deitar com Agar, Deus apareceu a ele e essa foi a primeira frase de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu posso fazer qualquer coisa. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Se você não aprender a andar segundo a vontade de Deus e ser íntegro, amar a integridade, amar a integridade, amar a integridade, amar a integridade, você nunca será promovido por Deus. Então, ao invés de você ficar aí dizendo, o problema, a luta, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, assuma a responsabilidade pela sua vida. Entenda, busque saber, busque no dicionário, busque entender sobre integridade. Porque apenas os que reverenciaram a Deus, tiveram um temor reverencial por Moisés, respeitaram a sua liderança, que era uma liderança forte. Apenas os que não murmuraram e temeram a Deus e andaram com integridade entraram na terra. Isso é coincidência? Não. Isso é uma lição para todos nós. Se nós quisermos entrar na terra, nessa vida abençoada que o Senhor nos prometeu, se nós quisermos viver essa vida plena, sermos promovidos, teremos que estar no centro da vontade de Deus e viver em integridade. É mudança interna, interna, interna que Deus está requerendo de você. Mas, como meu servo Calebe tem outro espírito, não esse espírito murmurador, fraco, miserável, teimoso, rebelde, arrogante. Ele tem outro espírito. E me segue com integridade. Por favor, vou pedir para os meninos colocarem, gritando, letras garrafais, integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Números 14 e 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada, olha o amor de Deus, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, mas vocês foram blasfemos, murmuradores, reclamaram até do milagre, foram fracos, infiéis, sempre infiéis, teimosos, sempre culpando um e outro. Eles culpavam a Deus, culpavam Moisés, culpavam Arão, culpavam os inimigos e nunca amar a atitude, o mau procedimento deles. Jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num,
que foram os únicos que acreditaram em Deus, reverenciaram a Deus, tiveram respeito por Deus, por Moisés, e foram obedientes até o fim. Números 32, 11 a 13. Como não me seguiram de coração íntegro? Vamos lá, diga comigo se você tem fé aí. Coração íntegro. Como não me seguiram com coração, como não me seguiram de coração íntegro? Nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Que seguiram ao Senhor com integridade de coração. Que seguiram ao Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda aquela geração daqueles que tinham desagradado com seu mau procedimento. Por que que eles morreram no deserto e ficaram lá errantes, sem chegar a lugar nenhum, que talvez tenha sido a sua vida? Você está aí andando em círculos e não sai do lugar. É o seu mau procedimento. Por que que Josué e Calebe entraram? Por causa do bom procedimento, da fé, do coração íntegro. Números 14, de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. O resto todos morreram. Por quê que só esses sobreviveram? Porque eles foram fiéis, serviram a Deus com coração íntegro. Andaram em integridade. Foram íntegros. Amaram a integridade. Deuteronômio 1, 34 a 36 e o 38. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei a dar a seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. E ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. E Josué, filho de Num, entrará também. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Aleluia! E aí, nós vemos aqui em Deuteronômio 31, 14 a 23, o Josué se tornando auxiliar, que era o auxiliar de Moisés, se tornando o sucessor dele. Nós vemos ele levando o povo a atravessar. Nós vemos ele levando e colocando o povo na terra. Nós vemos esses homens sendo honrados por Deus. E qual foi a diferença desses homens? Eu tenho mais aqui para você. Olha a diferença. Josué 11. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu. E Josué obedeceu. Diga comigo, obedecer. Vamos. Seja humilde. Diga obedecer. Josué obedeceu todas as ordenanças, sem deixar de cumprir nada. Você ouviu isso? Ele obedeceu sem deixar de cumprir nada. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E se você vê a história aqui, se eu ler, que ela é mais extensa, mas você pode ler depois, em Josué 14, 6 em diante, do Calebe. Ele aqui diz: fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Pessoas que andam com o coração íntegro, servem a Deus de todo o coração, são inteiramente fiéis. Obedecem a Deus, que aquilo que Deus vem falando conosco,
Obediência radical leva a resultados radicais. Bispo, o que eu tenho que fazer para a minha vida ser abençoada? Obedecer a Deus radicalmente. Se você quer ir além, precisa tomar uma decisão, porque isso é decisão. Porque você não vai ter sentimentos para te apoiarem. Os sentimentos não vão te apoiar. Eles não vão. A gente não tem sentimento que nos apoie a fazer muitas vezes o que é certo. Aprenda a fazer o que é certo, independente de sentir vontade. Decida obedecer a Deus radicalmente. Entenda sobre integridade, mudança interna, integridade de coração. Porque apenas os que foram íntegros, andaram em integridade, foram inteiramente fiéis, serviram a Deus de todo o coração, foram os que entraram na terra. Isso é coincidência? Não. Isso é uma lição. Essa é a direção que eu e você precisamos. O que nós temos que fazer para chegar lá, para sermos promovidos e vivermos todas as promessas que Deus nos fez. Servir a Deus com integridade, de todo o coração. Não deixar faltar nada de tudo que Ele tem nos mandado fazer. Ser fiel até o fim. Servir a Deus de todo o coração. Obedecê-lo sem questionar. Confiar. Confiar nele. Dar todo o crédito a Ele. Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E as pessoas precisam dar crédito a Deus. Ter um temor reverencial. Entender que Deus é o Todo-Poderoso. Ele sustenta a terra sobre o nada. Nós não somos nada diante de Deus se não for a misericórdia dele. Quando uma pessoa não anda em integridade, ela não entra na terra. Deus não vai promover pessoas que até hoje não trabalharam a mudança interna. Não é porque você está numa igreja que você é uma pessoa salva e que Deus está se agradando de você. Se você quer agradar a Deus, você tem que servi-lo de todo o coração. Ele tem que ser a prioridade da sua vida. Você tem que ser inteiramente fiel a Ele. Você tem que andar em integridade, ser íntegro. Então Deus poderá te promover. Caleb e Josué foram colocados na terra, porque o comportamento deles em Deus era completamente diferente dos demais. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Rodrigo, o que aconteceu na vida do senhor a partir do momento que o senhor veio para o Ministério Mudança de Vida, recebeu a palavra, o Espírito que é lançado aqui e começou a colocar em prática na vida do senhor? Desde que eu cheguei no ministério, eu era espírita, kardecista há 20 anos, tinha uma vida desregrada, não dava valor a nada na vida, tinha uma vida confortável. Desde então que eu cheguei no ministério, minha vida foi transformada radicalmente. Deus mexeu de todas as formas na minha vida, me fez homem, me fez pai de família, me deu um casamento abençoado, me deu 2 filhos abençoados, milagres, livramentos. Deus fez prosperar minha vida financeira. Hoje eu adquiri minha 2ª casa, tenho sonhos altos, importantes, e estou muito focado na palavra desse ano, que é grande e forte, para que Deus transforme e para que Deus cuide dos meus sonhos. O senhor me dizia agora há pouco que durante a gestação da sua esposa, ela teve um problema de saúde um pouco grave, com ela, com o bebê. Conta para mim como que foi. Nós tivemos a primeira filha, a Vitória, e sonhávamos em ter um outro filho, né? E o ano passado, na gestação dela, desde o início até o fim, foram muitas intercorrências, problemas gravíssimos, inclusive até o parto
correu risco de morte, ela e o bebê, mas eu, a sós com Deus, pedi e disse: Senhor, eu sirvo um Deus verdadeiro, um Deus que não desampara, e eu não admito perder esse filho. E graças a Deus, ele nasceu, ficou em observação 24 horas. Depois dessas 24 horas, hoje ele é uma criança super ativa, super saudável, super perfeita, e veio harmonizar mais ainda a minha casa. Então foi um milagre sem precedentes. Ou seja, aquele diagnóstico, aquelas previsões que era enfermidade, que causou todo aquele transtorno, a partir do momento que o senhor agiu a fé do senhor, aquilo foi mudado, foi transformado. Caiu tudo por terra, em nome de Jesus. Hoje, a vida próspera, como o senhor mesmo disse, adquirindo bens, conquistando casas, dizimista, ofertante. Sim, sempre. Qual que é a importância de participar aqui das reuniões pelo Ministério Mudança de Vida? Crescimento, não só espiritual, mas em todas as áreas da vida. Um crescimento que eu costumo dizer que quando eu cheguei no ministério eu era uma criança e hoje eu me tornei um homem, graças à palavra que sai do altar. O que o senhor diria para essa pessoa que nos assiste hoje, que ainda não conhece o Ministério Mudança de Vida, que ainda não participou de uma reunião como essa, aqui, revestimento do Espírito Santo? Se você quiser realmente mudar de vida, ter uma vida digna, honrada, próspera, o Ministério Mudança de Vida te proporciona tudo isso. E o mais importante, ensina que através da fé, em acreditar em Deus, tudo pode, nada é impossível. Feliz e abençoada. Muito. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está conosco e declaro vitória sobre elas, através de uma visão revelada, que esta palavra vista a cada um e mude completamente a visão dessa pessoa e ajude ela a chegar. Porque talvez ela questiona, mas não para dar ouvidos à sua palavra. Não, ela está cega, está surda, a palavra não tem entrado. E agora tem que entrar, porque o Senhor quer abençoá-la. Mas o Senhor não pode abençoar uma pessoa que não anda em integridade. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e peço mudanças na vida de cada pessoa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam muito abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Que tenham com abundância, meu Pai. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu sei que ela será abençoada, porque essa é uma boa terra e essa atitude de fé leva a vitórias. Tem promessas que acompanham. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, meu Deus, e eu peço vitória sobre todos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e vou esperar por você. Hoje nós temos uma única reunião às 9, mas domingo teremos às 9 comigo, depois às 15, às 18 horas. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2015. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança.